Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. Hoje vamos falar sobre as origens do sofrimento. Inicialmente, vamos ler um textinho do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecerá que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Essa é uma pergunta bem interessante que o Evangelho nos faz, quando nos aponta que nós temos os sofrimentos que advêm de nossas atitudes passadas e os sofrimentos que são consequências de nossas atitudes atuais. Aí nós vamos hoje retomar um trechinho do capítulo Origens do Sofrimento, da obra Plenitude, que é de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Um livro magnífico, no qual Joana faz contrapontos. Aliás, ela vai linkando elementos da obra de Buda, do conhecimento do budismo, com a doutrina espírita. Este capítulo terceiro é magnífico. Ele é longo, nós vamos levantar dois pontos fundamentais. Ela diz o seguinte: segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam através de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Então, quando falamos em sofrimento, nós vamos falar que sofrimento é exatamente como diz ali. Ele tem origens externas e internas. Movimentos internos que nos levam ao sofrimento e movimentos externos que nos trazem também sofrimento. Nessas correlações nossas com nossa interioridade e com o externo, nós estamos sofrendo muitas vezes. Dificilmente podemos falar que passaremos pela Terra, principalmente no nível de evolução que ainda estamos na Terra, sem passarmos pelo sofrimento. Dizer qual é o sofrimento maior, a dor física, a dor moral. Há um texto do Evangelho que vai dizer que a dor moral, ela é muito maior que a dor física. De certa maneira, até poderíamos dizer que sim. Quando você tem uma dor física, a priori, nós vamos ter um medicamento que contém a dor física, que atenue essa dor. Mas a dor moral, qual é o remédio que acalma a dor moral? O sofrimento moral. Mas o nosso objetivo é refletir com o sofrimento como um todo, tanto o sofrimento com efeitos morais, como o sofrimento com efeitos físicos. Ora, se são de duas ordens, a ordem kármica e a emoção perturbadora. E aí vamos entender que karma vem do sânscrito, então é um conhecimento anterior à doutrina espírita que já estava no mundo, e como o budismo veio anteriormente, já estava aí esse conhecimento. Então, nós podemos dizer que quando são de origem kármica, indubitavelmente, e a doutrina vai acentuar isso, o homem é a síntese de suas próprias experiências, autor do seu destino, e elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio, que são dois pontos. Determinismo. O determinismo é inevitável, a gente já falou um pouco disso quando falamos em destino, em alguns aspectos: nascimento, morte e reencarnação. Isso não vai mudar para ninguém. Nascemos, morremos, renascemos, quantas vezes forem necessárias. Estabelece as linhas matrizes da existência corporal, nos colocando em direção à nossa fatalidade última, que é a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento do nosso corpo físico são resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do nosso livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir
libera o espírito do sofrimento ou o aprisiona aos seus tenazes. A vida, portanto, são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. Então vamos falar um pouquinho sobre as origens kármicas. Nós podemos dizer que dentro dos sofrimentos de natureza kármica, nós temos dois aspectos, a provação e a expiação. Eu não vou usar muitos conceitos agora, assim, que são mais complexos da Joana, mas vou falar de forma simples, né? Provação, vamos lembrar bem, prova. Quando é que a gente faz uma prova? Quando a gente já estudou, o professor deu um tempo para a gente estudar, deu um tempo para a gente perguntar, para a gente aprender, e aí ele pensou, ponto, agora essa turma está pronta para fazer a prova. Aí a gente faz a prova e aí a gente mostra se passou ou não, se a gente conseguiu captar ou não aquilo que o professor tentou expor ou tentou fazer com que a gente aprendesse. Por exemplo, nós também vamos lá fazer a carteira de motorista, que no meu caso é um desastre, mas quando a gente estuda, o instrutor pensa, agora você está pronta para a prova, ou agora você não está pronta para a prova. E aí chega um dia que a gente aparentemente está pronta para a prova, a gente vai na prova. Todo mundo passa na prova? Não. Na prova de direção eu não passei. Por quê? Porque eu não estou em condições de dirigir. Porque eu não aprendi a lição adequadamente, não captei, não cheguei no nível necessário para passar naquela prova. Na vida, nós temos na questão kármica, o sofrimento de origem kármica nos apresenta provas. Há momentos de dor que nós estamos passando por provas e a gente precisa passar muito bem pela prova. E às vezes não passamos. Somos atormentados pela revolta, pelo ressentimento, pela mágoa, pela angústia e não conseguimos vencer. Então o que vai acontecer? Daqui a um tempo, vão dar mais um tempo para a gente estudar, para a gente se aprimorar, prova de novo. Quando é que acaba a prova? Quando eu mostrei que já passei e que já aprendi a lição. Expiação é uma situação mais complexa na origem kármica, porque a expiação, ela prevê que a gente não aprendeu. Que não adiantou prova, porque a gente não conseguiu aprender. Então a gente sofre. Por exemplo, já que eu não tirei carteira, eu tenho que esperar o Iago quando o pai me dá carona, eu tenho que pagar alguém para me levar de um lugar para outro, eu tenho que esperar a carona de outra pessoa, às vezes a pessoa chega lá e eu não estou pronta, eu tenho que correr, me dá uma angústia. Então eu tenho sofrido porque eu não passei na prova. Porque eu não me aprimorei naquilo. É necessário? É necessário. Eu vou ter que passar por esse sofrimento. E um dia eu vou me pôr em condições e talvez aí eu passe na prova, eu não precise mais daquele sofrimento, daquela angústia e eu estou liberta. Algumas situações, quando nós passamos pela doença, pela dor, e quantas pessoas passam e dizem, eu vou aprender a valorizar a vida. Eu soube de uma pessoa que passou pela situação do Covid, pelo UTI, em outra cidade, e que quando saiu, quis conversar com os filhos, quis mandar uma mensagem para uma pessoa, porque entendeu que ele precisava aprender a valorizar mais a vida. Então nós passamos pelas experiências e quando nós aprendemos, elas nos trazem um crescimento, uma evolução e vencemos. Mas existem também o que nós chamamos das emoções perturbadoras. As causas atuais que nós buscamos mediante a irresponsabilidade, a precipitação,
o orgulho, faz com que muitas vezes nós tenhamos atitudes que revelam em nós as emoções perturbadoras, que nos aturdem na área das nossas aspirações e se condensam em formas de aflição. As emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo mais que o de ontem, razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros. Os impulsos e lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, escravizando-o a padrões de convivência vigente, são relevantes como desencadeadores de sofrimento. Também a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda artificial, gerando emoções perturbadoras. A ausência de liberdade pelas constrições de toda a ordem igualmente proporciona o sofrimento. Vejam só, a ausência de liberdade faz com que proporcione esse sofrimento. Esses fenômenos no campo do comportamento propiciam emoções perturbadoras tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio, a frustração. O desejo é um corcel desenfreado que produz danos e termina por ferir-se na sua correria insana. Então, muitas vezes, porque desejo tal coisa, saio como um corcel, como um cavalo sem freio nenhum e vou atropelando tudo porque desejo aquilo e quero que seja realizado. Toda vez que nós deixamos de conter isso, nós chegamos aos sentimentos do ofuscamento, que decorre da presunção do orgulho, que é causa de sofrimento. Nós ofuscamos por causa dessas ilusões, porque nós deixamos de enxergar o outro, nós vamos ofuscando as nossas existências, permitindo que tenhamos fantasias do trânsito orgânico sem claridade que nos mostre a realidade. Depois nós entramos no caminho do ódio. Por quê? Porque deixamos que os instintos mais agressivos venham à tona em nós. E dentro desse caminho terrível, nós chegamos à frustração. Por quê? Porque exageramos em tudo. Porque não temos aquele foco. As emoções perturbadoras vêm justamente de nós não nos compreendermos na essência. Quando nós temos visão do que podemos, do que contemplamos, isso não é limitar nossas vidas, é compreender nossas vidas. Compreender aquilo que é o nosso objetivo central. Quantas vezes nós colocamos nosso objetivo dentro de prerrogativas que não são necessárias no momento. Quantas pessoas agora dizem, eu vou ser feliz se for uma festa, se abrir uma festa e tiver um monte de gente. Não, você não vai ser feliz por isso. Você vai estar distraído da sua infelicidade, mas não é que você está feliz. Você já está colocando uma outra emoção perturbadora no seu caminho. Quantas pessoas descobriram que se nós estivermos buscando o necessário, contemplando o que realmente é importante no momento, nós seremos mais harmoniosos. Vamos estudar a cada dia, meus queridos irmãos, e aprendendo cada dia um pouco mais, nós vamos estar prontos para as provas que a vida nos oferta. E que a gente possa passar pelas provas sem precisar passar por sofrimentos dentro do campo das privações que se não passarmos pelas provações, nós estaremos passando pelas expiações. E vamos evitar que as emoções perturbadoras, que são todas as ilusões apresentadas em torno de nós na realidade de hoje, nos tirem o foco de sermos quem somos e nos aprimorarmos como os indivíduos. Boa noite, queridos irmãos, paz e luz a todos nós.